A paz do Senhor Jesus, irmãos. Tudo bem com vocês? Eu sou o irmão Josemar e você está no meu canal Jesus é o Centro. Nesta hora eu queria falar com todos vocês sobre oração. Creio que é a maior ferramenta que o cristão tem na terra para ter acesso e comunicação com Jesus. Na verdade, eu creio que é a única. Jesus ele tem vários métodos de falar com o cristão, vários. Ele pode usar qualquer tipo de sinais, ele pode usar dons como profecia, como revelação, como visão, como sonho. Ele chegou a usar um jumento para falar com Balaão, um galo para dar um sinal para Pedro. Mas eu e você só temos um método para falar com o nosso Senhor Jesus, que é através da oração. E eu queria falar aqui um ponto sobre a oração muito importante, porque é uma oração de empatia, é uma oração de solidariedade, uma oração de amor ao próximo. E ela está escrita aqui em Tiago capítulo 5, no versículo 13 em diante. Preste atenção e leia comigo. No versículo 13: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Versículo 15. E a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. O versículo 16 talvez seja o mais conhecido, mas também é o único que nós lê e nós acabamos não lendo o contexto. E você vai entender agora o que diz no versículo 16 com mais base por causa do contexto que eu vou explicar para você. No versículo 16: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sedes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Talvez na sua Bíblia esteja assim: a oração de um justo tem muito em seus efeitos. É assim que você mais conhece essa passagem bíblica, não é? Que está em Tiago capítulo 5, versículo 16. Pois é, irmãos. Mas pegando aqui de um contexto, do versículo 13 em diante, onde fala da oração da fé, está falando que a oração aqui é coletiva. Ela não é somente individual. Ela é uma oração para ajudar aquele que está necessitado espiritualmente. Porque diz assim: se está alguém entre vós aflito, ore. Está entre vós pessoas passando por dificuldade, por aflição, por tribulação, ore por ela. Apresente a Deus. Entregue essa pessoa a Jesus Cristo, para que essa aflição vá embora, para que essa aflição desapareça. E você sabe onde é que tem uma base bíblica muito tremenda para isso que eu estou falando? Lá em Romanos 12, versículo 13 e 15. Partilhar com os santos nas suas necessidades e seguir a hospitalidade. Ou seja, temos que compartilhar as nossas necessidades espirituais e, se for financeiras, também. Mas principalmente as espirituais, que muitas das vezes em nossos meios, alguns irmãos não têm tanto conhecimento, tanta experiência, que eu sou um deles, e passa por lutas que talvez alguém mais experiente, mais maduro, poderia dar um conselho, e depois quando ele orasse, essa pessoa poderia ser curada dessa aflição, essa pessoa poderia ser restaurada dessa dor, e poderia entrar no coração dela o que está aqui em seguinte: ore. Está alguém entre vós contente, cante louvores. Porque do mesmo jeito que fala em Romanos 12, 13, que é para compartilhar as necessidades uns dos outros, no 15 diz assim: alegrai-vos com os que vos se alegram e chore com os que vos choram. Então nós temos que sempre estar alegre com quem está alegre, com quem está feliz. Vamos compartilhar a alegria de estar em Cristo, compartilhar a felicidade de servir a Jesus. Se está alguém passando por luta, chorando e desesperado, nós temos que ajudar essas pessoas. É isso que aqui está dizendo. E também, se alguém está doente, leva à igreja, leva aos presbíteros, leva ao pastor, leva alguém que você sabe que pela fé pode curar o doente. Leve no médico também, sim, não rejeite a ciência, mas primeiramente Deus. Confie primeiramente no Deus que você serve. Fale com seu pastor, fale com alguém que você confia, que é de oração, que gosta de buscar Deus. Fale com essa pessoa, meu parente, minha família, meu filho, meu marido, meu esposo, alguém que é amigo meu, uma pessoa está aqui doente. Ore por essa pessoa. E outra, irmãos, a oração, ela é incondicional.
Como assim incondicional? Ela não tem somente uma direção. Jesus chega a dizer em Mateus capítulo 5, do 43 ao 48, que a oração é para todo mundo. Jesus chega assim dizendo: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus diz: não, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Você está vendo o ponto onde Jesus chega? Se caso existe isso, alguém que te persegue, alguém que é meio chato aí na tua vizinhança ou qualquer pessoa, mas se você souber que ela está passando por luta, por necessidade, passando por problemas espirituais, apresenta essa alma, apresenta essa vida. O amor tem que vencer. Paulo diz que nós temos que pagar o bem com o mal, porque o bem sempre vence o mal. Então nós temos que fazer isso. E no 15 diz que a oração pode salvá-lo. Por quê? Porque muitas pessoas que estão acamadas, estão doentes, já estão desesperadas, não tem mais confiança, fé em nada, já gastou seu dinheiro com remédio, com tudo, já foi em todo tipo de médico, já fez reza, já fez chá, já tomou todo tipo de remédio e não tem jeito. Pode Deus enviar alguém aí na sua casa para orar por essa pessoa, e essa pessoa não somente ser curada, mas ser salva pelo poder da oração. É claro que a salvação é pela palavra, mas a oração inclui a palavra de Deus, porque todo mundo que vai orar, ele fala de Jesus, ele fala que a cura é em nome de Jesus, ele fala que a cura é em nome de Jesus Cristo. E essa pessoa pode se levantar daquela situação acamada e aceitar Jesus naquele momento e ser salva e ser perdoada dos seus pecados através da minha e da sua oração, irmãos. Irmãs, vocês estão vendo o tamanho da importância da oração compartilhada? Existe a oração individual, a oração na igreja, mas essa oração aqui é extremamente importante. Ela não é somente uma oração que eu oro por alguma coisa e porque eu sou justo, porque você é justo e Deus faz com que ela aconteça. Pelo contrário, a nossa justiça ela vem exclusivamente de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 17 está escrito: pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé em Jesus, mas o justo é Ele. É Ele que é o justo, é Ele que faz as coisas, é Ele que através dele nós nos tornamos justos, temos atos de bondade, de caridade, de amor ao próximo, de amor até o inimigo também, porque é isso que é ser santo, é isso que é ser cristão. Jesus vai dizendo lá onde eu li, do capítulo 5, do 45 em diante, é normal uma pessoa orar pela sua casa, até os cobradores de impostos fazem isso. O que demais vós fazeis? Se só oreis pelas suas casas, se só orai pelos teus parentes, se só ora pelos aqueles que tu acha que tem que receber oração. Todos nós temos que orar por todo mundo, independente de quem seja, qual religião seja, quem seja rico, pobre, quem for. Temos que orar para todos, por todos, para que Deus possa alcançar essas almas, essas vidas. E eu vou deixar somente um versículo aqui de reflexão sobre a oração poderosa de uma mulher. Na verdade, a oração não tem o poder é de Deus que derrama sobre a oração. E eu quero falar aqui daquela mulher bastante conhecida, que talvez fale aqui com você, irmãs, que é da oração de Ana. A oração de Ana aqui no capítulo 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 10, diz assim: ela com amargura de alma orou ao Senhor, chorou muito, fez um voto, foi para a igreja, foi para a casa de Deus, confiou na sua oração, no Deus que servia, fez um voto pedindo um menino e a sua oração foi concedida. E outra, ela chorou muito. A Bíblia chega a dizer que não saía palavras da sua boca de tanta aflição, porque você sabe da perseguição que tinha com a sua rival Penina. Mas Deus ouviu a oração de uma mulher aflita, Deus ouviu a oração de uma mulher amargurada, de espírito atribulada, como a Bíblia mesmo relata nesse mesmo capítulo. Ela era atribulada, mas Deus ouviu a oração dela. Ela era aflita, mas Deus ouviu a oração dela. Ela estava chorando e Deus ouviu a oração dela.
ao ponto de o profeta não entender muito o que ela estava fazendo lá, achou que ela estava embriagada, mas não estava. Quando ela falou para ele que não era o que ele pensava que ela era, ele disse que seja feita segundo a tua petição, e foi feito. Deus concedeu para ela um filho que foi grande, o profeta Samuel, que foi profeta, juiz e sacerdote. Então continue orando, continue perseverando, continue insistindo, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orar sem cessar. Confie no Deus que você serve, que Ele vai ouvir a tua oração e na hora certa Ele vai conceder a petição do teu coração. Amém? Que Deus possa te abençoar, que você possa compartilhar esse vídeo para muitas pessoas que estão precisando de oração e que sabe que a oração tem um grande significado e um grande poder diante de Deus. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.